Oi pessoal, tudo bem? Voltamos, eu e o Kiko, para aquela série de vídeos, Histórias de um Milagre. Normalmente eu conto alguma coisa da minha casa, mas estando aqui no sítio, para quem não conhece, ele é meu irmão, a gente está aqui no sítio, eu me lembrei de alguma coisa que aconteceu com ele alguns anos atrás e eu gostaria que ele contasse para vocês o que aconteceu com ele, que foi um milagre muito grande, uma graça que ele recebeu. Há alguns anos atrás, 2001, junho de 2001. junho de 2001, ele estava aqui no sítio e ele estava mexendo com gado, estava mochando um gado. Para quem não sabe o que é mochar, é quando corta o chifre e depois costura. A cabeça Descórnia chama. chama descórnia. E aí ele sofreu um acidente e ele vai contar para vocês o que aconteceu com ele lá naquela época e o que Deus fez na vida dele. Pode contar. Bom, no dia que eu estava fazendo... Fala mais alto. No dia que eu estava trabalhando com o gado lá, eu estava com o aparelho cirúrgico, já estava com o animal no chão certinho e tudo. Aí tinha uma... Não é uma agulha, um aparelho, um instrumento pontiagudo, onde que eu estava já na finalização, já estava dando ponto já. Na cabeça do animal. Na cabeça do animal. Aí o aparelho, naquela linha, na que eu passei no couro do animal, que eu fui puxar para dar ponto, na hora que eu puxei, o corinho onde eu passei a linha escapou a linha, a agulha veio ao ponte, o instrumento veio no meu olho esquerdo. Então é onde perfurou. Na hora foi uma dor muito grande, mas muito grande, demais. Vazou o líquido, né? Demais. Aí até assim eu fui levar a mão assim, até tinha uns companheiros junto comigo, ele falou, não, rela a mão não. Vem aqui, deixa eu ver. Aí é natural que aí eu não olhei assim, aí no que eu fiz assim, aí desceu um líquido dentro do olho assim, líquido vítreo. Depois eu fiquei sabendo que o médico falou pra mim, igual um gel, igual uma clara de ovo assim. Ele perdeu o líquido do globo ocular e um líquido que tem atrás do olho, não é isso? Do globo ocular. Chama líquido vítreo isso. Que fica dentro do globo ocular da gente. Aí levaram ele para a cidade. Levaram eu para a cidade com uma dor terrível. Assim, se um cisco já incomoda, imagina uma perfuração olho perfurado no olho, com uma agulha grossa de costurar couro de cavalo. Foi terrível, aí foi uma dor muito grande. Aí chegamos lá, isso foi mais ou menos meio-dia e pouco, assim. Aí, inclusive, por causa do trabalho, nem almocei nada. Aí chegamos lá às 2 horas da tarde, aí chegamos lá, eu fui no pronto-socorro. Aí os plantonistas lá falaram, ó, rapaz, aqui o negócio é mais sério, não é com nós não. Aí já carimbou uma guia lá, eu fui pro hospital aqui do dente aqui, que já tinha um especialista. Aí já ligaram para esse doutor que fez a cirurgia em mim. Aí ele carimbou a guia. Conseguiram um oftalmo de plantão para fazer a cirurgia do olho dele. O que o oftalmo, quando olhou teu olho, o que ele falou para você? Ah, ele falou assim, ó, não vou mentir para você não precisa ficar nervoso, pode ficar calmo, tenta ficar calmo, se você ficar nervoso, chorar, alguma coisa assim, você vai forçar o globo ocular, você perfurou a vista, você perfurou o olho e a retina, atingiu a retina e é caso cirúrgico. E qual a chance que você tinha de voltar a enxergar com aquele olho de novo? Não, isso eu fiquei sabendo depois. Aí ele falou, ó, você vai às 8 da noite, a gente volta para fazer a cirurgia. Aí eu fiquei em jejum aquele momento lá, tudo, já estava em jejum. Aí 8 horas voltei e fiz a cirurgia. 5 horas de cirurgia. Foi. E aí, enquanto isso, meu sobrinho estava junto comigo lá e tudo. Só fazendo um parênteses, é que nesse período, nesse final de semana, os meus pais tinham ido lá para Maringá com a minha irmã e com o meu cunhado para visitar a gente. Então ele estava aqui sozinho, só meu sobrinho estava com ele. E nós ficamos sabendo da cirurgia lá à noite, mas a gente decidiu dormir e vir para cá só no outro dia de manhã. Então à noite ele passou por essa cirurgia, né? Cirurgia, 5 horas de cirurgia, aí meu sobrinho conversando com ele lá, ele falou, ó, pode orar que assim, depois da cirurgia, ele estava no pós-operatório, ainda estava na sala de cirurgia, né? Aí o médico falou assim, ó, pode orar
Porque seu tio, eu não vou dar 100% dele perder a vista. 100%. E ele é um médico super especialista, conceituado, opera o olho todo dia. Ele entende Médico muito, bem muito, muito, renomado, muito. participa de eventos fora do Brasil, De congressos, congresso, de essas tudo. coisas. Então ele falou, ó, não vou dar 100% para ele não de perder a vista, porque se eu estiver falando isso, eu não estou acreditando em Deus. Mas 99% seu tio Perdeu a vista. perdeu a vista. É interessante falar porque o médico falou pro meu sobrinho que quando foi costurar o olho dele, disse que o olho dele parecia uma ameixa seca, assim, bem murcho. Então ele foi costurando porque não tinha líquido no globo ocular. Então disse que foi até difícil de fazer a cirurgia para recompor, costurar o olho dele, porque estava vazio, o olho estava oco, né? Não tinha líquido dentro. Perdeu 3/4 do olho. Fiquei com 1/4 só do olho. Assim, ficou parecendo Líquido. igual ela falou mesmo, uma ameixa murcha, assim. Que ele ia dar ponta, assim, e não conseguia pegar o olho. Por isso que a cirurgia demorou esse tanto. E ele falou assim, e esse líquido é... Ele falou, não posso... Por que eu ia dar 100% de chance? Porque é um líquido que não tem reposição. A não ser um milagre. A não ser um milagre. Isso eu falo até arrepio, até hoje. Então... É um milagre. Então, o médico falou assim, ó... Só a base de um milagre mesmo. Porque o que eu podia fazer no olho do seu sobrinho, eu fiz. Agora, a gente tem que colocar um tampão aí e dar 24 horas para ver o estado. O que tiver que ser, amanhã já vai ser. Aí passou, ele operou à noite. No outro dia de manhãzinha a gente veio para cá, os meus pais vieram, minha irmã com meu cunhado que estava lá vieram. E aí eu e a Silmara, minha irmã de Presidente Prudente, viemos também. E nós chegamos no hospital e ele estava com um tampão no olho. A gente orou muito, a gente ficou o dia todo com ele. Mas, apesar, né, a nossa fé é tão pequena, e apesar de orar, e apesar de pedir, a gente já estava preparando para alguma coisa muito séria. E a gente ficava com pena, porque no outro olho ele já tinha sofrido um acidente uma vez, que ele foi coçar, e ele atingiu a retina, né? E ele já tinha perdido, da outra visão, ele já tinha perdido quanto da visão? Perdi uns 15%. Uns 15% da outra vista ele já tinha perdido. E aí aconteceu isso com essa vista. Mas aí passou o dia todo, a gente ficou com ele no hospital. Quando o médico foi visitar, eu e a minha irmã não estava mais no hospital. Aí o médico chegou, e como é que foi quando o médico chegou para te visitar? Não, ele chegou no outro dia para fazer as visitas nos apartamentos lá. Aí, inclusive, até a esposa dele estava acabando a faculdade de oftalmo também, os filhos dele pequenininhos que levou para passear também junto no hospital. Aí ele chegou, ele é brincalhão assim, tudo. Aí ele já chegou tenso assim também, porque ele não sabia qual que ia ser a reação, né, assim, que ele ia encontrar ali. Ele chegou, apalpou o olho que estava bom, que não tinha, estava sem tampão, aí apalpou, arrancou o tampão. Aí ele pegou e apalpou o olho assim, só para ver a pressão do olho. Aí ele chegou a arrepiar assim também. Ele chegou a arrepiou. Aí? Aí ele falou, ó, pode levantar a mão pro céu, você recebeu um milagre. Você recebeu um milagre, você recuperou 3/4 da sua vista em menos de 24 horas. Eu nunca, no meu tempo de mestrado, até hoje eu nunca vi uma coisa dessa. Você recebeu um milagre agora aqui, ó. Agora não, durante esse dia inteiro você passou pelo milagre. Levante a mão pro céu e agradeça. Ele falou isso aí, eu fiquei com medo de abrir o olho. Eu fiquei com medo de abrir o olho, assim, sabe assim, ele falou isso aí por ter reposto o líquido, que já era uma coisa impossível, repôs o líquido em 24 horas. De como quando eu cheguei até ele, que ele foi operar, que ele viu como estava o estado do olho, eu não estava com o olho fechado. Você não sabia como é que ia estar. Eu não abri ainda o olho, só que por ele... apertar? A experiência dele, ele apertou o olho assim e viu que a pressão dos dois olhos estava igual. Estava igual. Aí ele já falou, só que aí deu aquele medo de abrir o olho e você não enxergar nada. Aí foi muito interessante, como que foi? Não, aí ele pegou e falou, abre o olho, rapaz, abre o olho. Eu fiquei com o olho aberto, o outro olho fechado, né?
Ele falando, abre o olho, ficou uns 3 minutos assim, aí eu fiquei com medo de abrir. Aí ele pegou, abriu o olho assim, só que meu olho tava com pomadas e sabe assim, com cicatrizante, aquelas coisas assim. Aí eu sei que, só que nele tava chegando meio embaçado assim, por causa das pomadas. Aí depois ele foi me falando que era devido às pomadas e tal. Aí ele pegou e foi falando, começou a falar pros dedos assim, ó, quantos dedos tem aqui? Falou pros meus, inclusive até o filhinho dele, quantos dedos tem aqui? Mostra pra ele lá. Aí pôs. Daí eu fui falando, aí ficou aquele ambiente gostoso ali na hora ali, mas ao mesmo tempo muita emoção que, assim, depois, é duro que a gente não podia chorar, se emocionar depois, porque tava ponto recente. Mas é uma gratidão tão grande a gente ver Deus ali agir, que coisa que médico nenhum, assim, por ele, assim, ele é um baita de um profissional. E ele falou, não, o que eu fiz o que eu tinha de melhor. Eu não, minha parte eu fiz, eu não vou dar 100% dele perder a vista, senão eu não vou estar acreditando no resto em Deus, mas vamos deixar 1% para Deus agir. E ele já viu o olho nessa vida, ele já viu coisa feia. E Deus foi lá e agiu nesse 1%. 1%. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. O médico fala é 100% não, Deus fala assim, eu trabalho exatamente com a surpresa. Eu falo sim. E o olho dele, quando eu cheguei no hospital depois que a gente ficou sabendo, a gente correu para o hospital para ver. E a gente olhava assim, a gente não via nem a cicatriz. E o olho dele, hoje, ele enxerga melhor com o olho desse acidente grave do que com o outro, que ele teve um acidente pequenininho e enxergava 15% a menos. Então, gente, a gente conta para ficar registrado aqui no YouTube, para as pessoas verem como Deus é maravilhoso. Deus não trabalha com circunstância, Deus não trabalha com números, Deus não trabalha com a média. Deus é o Deus do impossível. Ele age segundo o propósito dele, segundo aquilo que ele tem preparado e para que o nome dele seja glorificado, porque o caso do meu irmão foi levado para um congresso no exterior por este médico e o médico apresentou e ninguém acreditava, porque é uma coisa praticamente impossível e Deus fez na vida dele. E eu aqui, a gente se lembrando desse milagre, eu falei, não, a história de um milagre, a série dessa semana não vai ser comigo, vai ser com um milagre que ele recebeu. E hoje, quando a gente conta, o nosso coração se enche de gratidão por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus faz, porque Ele é o mesmo ontem, é hoje e sempre será. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Kiko, de ter compartilhado isso com o pessoal. A gente fica muito feliz de poder contar as maravilhas de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima semana. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.